Fala, galera! Hoje a gente vai ver, então, a respeito das médias móveis, né? A respeito da média móvel de 20, esse poderoso indicador. Então, me acompanha aí pelos próximos 5 a 10 minutinhos, certo? Bom, então vamos lá. A média de 20, pessoal, basicamente, né, as médias móveis, como é que elas funcionam, então, essas médias móveis? São médias que obedecem, então, a um período definido pelo trader, tá certo? Nós é que vamos definir qual vai ser o período. Então, nesse caso, a gente vai ver mais sobre a média de 20, que seria o período definido. Então, se escolhe, por exemplo, né, a média, o período de 5. Então, teremos somados os valores de 5 candles e divididos por 5. A gente vai utilizar essa fórmula aqui. Média móvel, x, né, do período que a gente vai escolher, x do período que a gente vai escolher também, então vai ser x candles, por exemplo, nesse caso vai ser 5, dividido por 5, tá? Então, por exemplo, né, digamos que a gente tivesse, nesse caso aqui, ó, por exemplo, o valor do primeiro candle é 10, do segundo 11, do terceiro, digamos, 10,50, caiu um pouco o valor, né? Do quarto, então, 11 novamente. E do próximo, do quinto, então, 12. Teríamos esses 5 valores, né? Ok. Então, a gente faria o quê? A gente dividiria por 5, né? Por 5. Dando o resultado a nossa média de 5, que seria... Vamos calcular aqui, então. Seria, então, 10 mais 11 mais 10,50 mais 11 mais 12. 54,5 divididos por 5 preços, né? Aquela média matemática que a gente aprende lá na escola, tá? 10,9, essa é a nossa média. 10,9, vamos deixar aqui no cantinho. 10,9. Ok, então deu 10,9. Esse é o resultado, tá? Deixar um igual aqui. Pronto, 10,9. Quando entrasse o próximo valor, o que aconteceria, então? Vamos botar aqui. Esse valor aqui seria retirado. E aí a gente somaria aqui em cima mais um valor. Digamos que fosse o valor 13, né? Continuasse subindo. Então, mais 13. Tá? Mais 13. Quanto que daria isso, então, né? Então, a gente teria que refazer essa conta. Ó, 11 mais 10,5 mais 11 mais 12 mais 13, dividido por 5. 11,5. Ou seja, saiu um valor menor, né, o 10, e entrou um valor maior. Então, essa média, naturalmente, ela vai subir para 11,5. Então, esse seria o valor que a gente teria agora, né? Então, a média subiria para 11,5, tá? Então, se fosse uma linha, digamos que a média estivesse aqui em 10,9, ela faria isso, né? Ela subiria um pouquinho para 11,5, tá certo? Então, é isso que a média faz. Ela vai acompanhando o preço, tá? Óbvio que eu estou mostrando a fórmula de uma média aritmética, tá? Isso é importante frisar, uma média aritmética, baseada no fechamento do candle, ou seja, quando fechou, a gente observa qual foi o valor que fechou lá, tá certo? Então, no caso mais específico ainda da média de 20, a gente está observando o quê? Ó, média de 20, esse é o período que a gente escolheu, vezes, vai ser 20 candles, então, 20 barrinhas, né, 20 candlesticks, dividido por 20. É isso que a média de 20 está fazendo.
Então, vamos observar aqui no gráfico. Ó. Pegar o gráfico semanal. A gente está observando aqui o Bitcoin. Foi o ativo escolhido. E vamos adicionar essa média. Indicadores, média móvel. Prontinho, média móvel. Foi adicionada uma média, né? Então, a gente vai editar aqui e vai deixar de 20, conforme eu tinha mostrado lá, né, que é o propósito deste vídeo. Então, média de 20. Já está ali corretamente baseada no fechamento, né? Vamos só deixar ela mais espessa, para a gente enxergar melhor. Deixar ela na cor azul. Esse azul aqui. Pronto. Prontinho. Então, aqui está a média que a gente descreveu. Ó. Conforme os valores vão entrando, ó, o valor aqui estava caindo, a média estava caindo, né? Chegou em algum momento, o preço cruzou a média, virou ela para cima, os preços começaram a subir, ó, e ela foi sendo levada para cima também. Assim que funciona a média, tá? Ok. Baseadas no fechamento, então, a gente vai dividir 20 candles por 20. Vai fazer uma média entre os 20 candles. Não vou fazer essa conta aqui, tá? Mas o indicador ele já faz automaticamente para nós, tá? Desde que a gente defina na regrinha dele aqui, que vai ser 20 candles baseados no fechamento. Pronto, tá? Essas já são as regras. Ele já vai calcular para nós. A gente não precisa fazer manualmente, como eu fiz anteriormente ali. Ok. Então, o que representa nessa média de 20? Ele é um indicador que faz essa média dos últimos 20 valores, e ele vai alterando, né, conforme entra um novo candle, assim como eu mostrei ali, né? Vai tirando o último e vai adicionando o novo, tá? Igual uma fila. Então, deixando uma linha que representa esta média. Ela funciona muito bem como um rastreador de tendências. Esse é o principal motivo da gente usar essa média, tá? Então, em uma tendência de alta, por exemplo, ela serve como uma LTA. Ela fica praticamente parelhinha, né, com a nossa LTA. Vamos observar aqui, por exemplo. Ó, se a gente traçasse aqui uma LTA, como é que a gente traça uma LTA? A gente pega um fundo e traça até outro, né? Ó, olha como a média nesse momento aqui, ó, olha como a média aqui, ó, fica praticamente paralela, né? A média é essa linha azul e a minha LTA é essa linha verde. Olha como fica praticamente paralela uma à outra, ó. Se a gente botar no próximo aqui em cima também, olha como fica praticamente uma em cima da outra, né? Praticamente uma em cima da outra, tá? Então, ela serve muito bem como uma LTA também. Dá para se dizer que é uma LTA móvel, tá? E no exemplo de baixa, vamos deixar aqui mudar a cor, né, para fazer uma LTB. Vamos traçar aqui para ver se ela fica parelha também. Ó, olha, observem como a linha azul está praticamente paralela também a essa outra linha vermelha da LTA, né? Então, serve também como uma LTB na tendência de baixa, tá certo? Então, ainda sobre ser uma rastreadora de tendência, que essa é a principal informação que ela nos dá, tá? Para onde essa tendência está indo, se é para baixo, se é para cima, se está consolidando. Então, basicamente, se a média de 20 tá, se inclinar para cima, temos uma tendência de alta, tá certo? Então, a gente pode conferir isso aqui.
Ó, aqui a média de 20, ela se inclinou para cima. Então, ela já está mostrando que a gente realmente está em uma tendência de alta, tá? Se virou para cima, tendência de alta. Se inclinar para baixo, se ela ficar inclinada para baixo, a gente vai ter o quê? Teremos, então, uma tendência provavelmente de baixa também, tá? Então, se inclinar para cima, tendência de alta. Se inclinar para baixo, provavelmente teremos uma tendência de baixa também, tá certo? Então, vamos observar aí quando vira para baixo para confirmar que a tendência vira também, né? Ó, a gente vinha aqui, então, né, a média subindo junto com o preço. Em 2017, né, 2018, em janeiro, o preço cruzou aqui, retornou mais ou menos até ela e emendou uma tendência de baixa forte aí por praticamente 1 ano e meio, né? Um pouquinho menos de 1 ano e meio. E a média que ela fez, ela virou para baixo, tá? Então, ela é uma rastreadora de tendência. Funciona em qualquer tempo, Vinícius? Funciona. Vamos ver nos 5 minutos? Ó, aqui estava subindo, a média virou. Aqui deu uma derrapada, o preço já virou. Ó, aqui o preço engrenou de novo numa alta, né? Apesar de que nessa zona, deixa eu marcar aqui. Nessa zona aqui, ó, o que aconteceu nessa zona aqui com a média? Ela virou para baixo, virou para cima, virou um pouquinho para baixo e aí virou para cima. Essa zona aqui, ela ficou consolidada, que é o próximo tópico, ó. Caso a linha fique alternando, caso ela fique alternando, vamos frisar isso aqui em amarelo, né, de indecisão, né, de atenção, sua inclinação, então teremos uma consolidação. E não é justamente o que temos aqui, uma consolidação, ó, o preço até rompeu, mas ficou lateralizado, tá? Então é isso que está dizendo lá. Então, quando a média ficar virando para cima e para baixo, teremos uma consolidação. Agora, quando ela virar, né, e focar para um lado, aí sim teremos uma tendência. Por isso que ela é uma rastreadora de tendência. Então, alguns detalhes aí para quem opera índice também, né? Para a gente avaliar a média móvel de 20 no índice ou no dólar, a gente vai ter que fazer isso apenas depois das 10h40. Por que às 10h40? Vamos conferir aqui. Deixa eu botar no índice. Índice futuro, pode ser esse aqui mesmo. Vamos observar então. O que acontece, pessoal? Em muitos casos, né, a média, como ela vai avaliar em 20 períodos, ela vai estar pegando 1h40, tá? 1h40 de candles, ou seja, 1h40 dá esses 20 candles, a gente vai estar, quando abrir o mercado às 9 da manhã, a gente provavelmente vai estar observando o mercado no passado. A gente vai estar observando o mercado do dia anterior. E muitas vezes isso não vai ser tão bom assim, tá certo? Deixa eu ver se eu acho o caso específico aqui. Ela vai ter uma certa demora até encarreirar corretamente, né? Por exemplo, aqui, ó, o mercado aqui estava consolidado, né? O mercado estava andando de lado. Porém, aqui, ó, se a gente observar só o dia, ó, começou aqui embaixo, às 9 da manhã, ó, bem aqui, estava subindo. Mas a média ainda estava de lado, né? Mas a partir ali, mais ou menos das 10h40, ela começou a focar mais. Por quê? Porque ela esqueceu esses candles aqui. Ela começou a avaliar apenas os do dia. Então, é justamente o que a gente está focando aqui. Apenas depois das 10h40 que teremos os 20 candles de 5 minutos, desde que esteja operando gráfico de 5 minutos, é claro, né? Day trade. Então, a partir das 10h40, sim, teremos os 20 candles, tá? Então, antes das 10h40,
e estaremos analisando a média de 20 baseada no dia anterior, o que não é tão bacana assim. Afinal, a tendência de hoje pode não ser, e provavelmente não será, a mesma do dia anterior, ou pelo menos não do que finalizou o dia anterior, tá? Então, não é tão interessante observar a média no final, no começo do pregão, tá? Não pegar os movimentos finais do dia anterior, certo? Então, basicamente é isso, né? Vamos observar um pouquinho mais da média de 20. Olha como ela se inclina, então, quando o mercado já abriu com esse gap, né? Essa diferença aqui. Deixa eu tirar a média de 200 também. Ó, já abriu com esse gap, ela já começou a subir. Olha como ela serviu aqui de LTA, né? Depois o preço lateralizou no fim do dia. Aqui ela também virou e encaminhou o mercado para cima, olha que bacana. Ó, LTA de novo. Aqui o mercado deu mais uma consolidada, isso é normal depois de movimentos grandes. O mercado bateu no seu alvo e iniciou uma queda. Uma queda bem forte até depois de chegar no alvo, é normal. Tá? Então já caiu aí quase 3.000 pontos, né? E já voltou para essa região aqui, que eu já tinha deixado marcada no meu gráfico diário, como uma zona onde o preço poderia vir a fazer um pullback, né? E justamente foi onde ele fez. Então a média móvel de 20 é muito, muito bacana para se observar justamente a direção de onde o mercado está indo. Pode se usar nos 5 minutos, no 15 minutos, 1 hora, no diário, tá? No semanal, tudo ok, tá? Então agradeço quem acompanhou o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe. Abraço e até uma próxima. Valeu!